Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus seja de cada coração. Mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E hoje a lição número 9, perdas. É esse assunto que nós vamos comentar hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Clica no like aí, no joinha para ajudar o nosso canal. Comente o que você está achando e compartilhe, irmãos, essa mensagem com outros irmãos. Devemos pregar o Evangelho e a verdade presente possa se alastrar cada dia mais nos nossos corações. Amém? Amém. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado mais uma vez, Senhor, nos dar a oportunidade de estar aqui de joelho dobrado para te adorar, Deus, pedir entendimento da Tua Palavra pelos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus, ilumina nossas mentes, ilumina a mente de cada um que está assistindo, que possamos ter uma compreensão da Tua verdade, Deus. Amém, Senhor. E que o nosso coração transborde com as Tuas verdades, possamos passar para outras pessoas que ainda não Te conhecem. Amém, Senhor. Pedimos, Senhor, não que jamais que nós dados o Teu poder, em Cristo Jesus, com o nosso perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, Senhor. Então, irmãos, o texto para nós iniciar a nossa lição de hoje está no verso Filipenses capítulo 3, verso 8. E diz assim: sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Vamos comentar essa introdução maravilhosa. Filipenses 3, verso 8. Então, Paulo aqui falando que ele considera tudo como Perda. Perda e aquilo era lucro para ele. Ao perder essas coisas do mundo, era lucro para ele. Então, o que acontece? Em que ele está se referindo? Bom, tem a questão da fama, tem a questão do lucro financeiro, tem a questão dos prazeres do mundo. Então, tudo isso aí, para mim, é lucro, para adquirir o pleno conhecimento em Cristo Jesus. Então, e ele perdeu porque ele era um promissor ali dentro do Sinédrio, né? Para crescer esse homem grande, muito talentoso, poliglota, talentoso, muito habilidoso, com muitos talentos. Ele teria, no mundo secular, Paulo ele teria uma oportunidade muito grande, muito grande. E mesmo lá no meio do Sinédrio, com aquela falsa, aquela hipocrisia, aquele sistema que eles implantaram lá, ele ia ter muita prosperidade lá. Mas só que a gente sabe que a prosperidade que ele ia ter lá, aquilo iria servir para o mal, não para o bem. Tem um texto aqui, Parábola de Jesus, irmão, quero ler para os irmãos. Para 179, aí vira para 180, olha, aqui ó. De cortiços, de pobre choças, de prisões, de cadal falsos, das montanhas e deserto, das cavernas da terra e dos abismos do mar, Cristo recolherá seus filhos. Na terra tinham sido destituídos, afligidos e atormentados. Milhões baixaram o túmulo, carregando de infâmia, olha irmãos, infâmia, porque recusaram render-se às enganosas pretensões de Satanás. Por tribunais humanos, os filhos de Deus foram condenados com os mais vis criminosos, mas próximo está o dia em que Deus mesmo é o juiz. Então a sentença dada na terra será invertida. Então tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Vestes brancas dar-se-ão a todos eles, e chamar-se-ão povo santo, remido do Senhor. Qualquer que tenha sido a cruz que suportaram, quaisquer as perdas sofridas, qualquer perseguição que padeceram, mesmo a perda da vida temporal, os filhos de Deus serão amplamente recompensados. Verão seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Você viu quantas pessoas perderam coisas aqui, casas, bem materiais e as vidas. E aí a sentença do juiz deu aqui embaixo. Mas lá na glória vai ser invertida a sentença. Aqueles que ganharam fama, que bateram o martelo de juiz contra a verdade de Deus, agora irá inverter e o povo de Deus vai ser glorificado, vai ser exaltado, recompensado conforme as suas obras, não é isso? Então eles perderam tudo. Aqui está falando os irmãos cristãos ali em Roma, na Idade Média, o que eles passaram, né?
foi jogado na boca dos leões. Sim. Seus bebezinhos, seus filhinhos. Sim, eu tenho até, só mostrar um livro aqui, que eu li agora. Esse livro aqui, ó, Não Amar Suas Próprias Vidas, Suas Vidas, sabe? É a história dos valdenses. Olha, os valdenses aqui, irmãos. Muito bom para a leitura, hein? Muito bom, irmãos. Aí fala de um vilarejo valdense, o que eles passaram? Morreram, eles eram perseguidos, eles corriam de uma cidade para outra, morriam no gelo, porque a Europa era no gelo, né? Eles morriam nessa caminhada, pais enterravam seus filhos, filhos enterravam seus pais no caminho, e eles eram filhos. E tem uma história de 2 jovens aqui que eles ficaram órfãos. Nessa perseguição, eles fugiram e os pais morreram, o pai e a mãe morreram na perseguição, e os dois eram adolescentes, 12, 13 anos, ficaram firmes, e fala aqui no final que um desses, um menino, era um casal, se tornou pastor valdense, um grande pregador. Olha, então isso é história para que a gente deve se apegar, né? Isso é o ouro da fé. Olha, o ouro, perderam tudo, ouro refinado. Só que hoje a Laodiceia está ganhando tudo, né? Eu sou rico, não preciso de nada. Eis aí o grande problema. Essa aí é um problemão, hein? Mas na página que Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 496. Você pode ler também até 490. Só até 496. Capítulo? Mensagem aos jovens. Capítulo 86. Capítulo 86. Os jovens guardadores do sábado são inclinados à busca de prazeres. Vi que não há nenhum entre 20 que saiba o que é religião experimental. Eles estão constantemente procurando algo para satisfazer seu desejo por novidades e divertimentos, a menos que sejam conscientizados e suas sensibilidades despertadas, a fim de que possam dizer do fundo do coração: tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A irmã está comentando aqui o texto de Filipenses 3, verso 8. Falando para os jovens, né? Exatamente. Não serão dignos dele e deixarão de alcançar a vida eterna. Os jovens geralmente estão sob terrível engano e ainda professam piedade. Sua vida não consagrada é uma afronta ao nome de Cristo e seu exemplo um laço para os outros. Olha. Eu não vou ler mais, mas vocês continuem lendo essa página, ler completa, para abrir mais entendimento. Vocês observam aqui que nós fazemos fragmentos de leitura, porque aqui o tempo não permite nós ler o todo completo, nem se deve fazer isso aqui. Nós não temos, o tempo não permite, tem que ser dinâmico e rápido. Mas vocês leiam as paginações que nós estamos aqui, todas completas, para que muitas pessoas por aí, alguns comentaristas que fazem algumas críticas, que dizem assim, é apenas um fragmento. Mas tem que ser os fragmentos mesmo. Mas você pode ler o contexto, a página toda, o capítulo todo, o livro todo. Para mim, é muito bom. Sim. Né? Mas aí bate com a Bíblia também, porque é um mau testemunho. Vamos um exemplo aqui, um jovem que é descuidado hoje em dia. Como é que Deus vai levantar na balança uns jovens como esse que eu li, como os 3 amigos na fornalha ardente, eles poderiam morrer, mas não quiseram se curvar. Então, na balança de Deus, a balança é a mesma, né, Vilano? Exatamente, é porque tem alguns acusadores, alguns críticos que querem se desculpar. O texto fora do contexto. Exatamente, tirar o texto do contexto, para criar um pretexto, para desculpar aquele jeito que ele não consegue agir de outra maneira diferente. Sim. Então, ele quer que os livros, a Bíblia, o Espírito Profecia se adapte ao desejo dele, ao estilo de vida deles. Então, em vez de ser ao contrário, nós é que devemos se adaptar à Bíblia e o Espírito de Profecia, não o inverso. Sim. Eu vou ler só um trechinho aqui do jovem. Lembrei agora, não tinha nem marcado esse livro aqui. Não amaram as suas vidas, as vidas dos valdenses, no vilarejo valdense. Na página 310, aqueles 2 casal de filho de 12 e 14 anos que sobreviveram, os únicos sobreviveram da família, um deles se tornou pastor. Mas olha o que aconteceu com ele no final da vida. O rapaz cresceu, teve família. Aí diz que é Hubert, o nome dele. Na página 310, mano. Compre esse livro, é baratinho. Eu vou pôr o link abaixo aí, vocês podem me procurar. Tem meu telefone embaixo. Nós não estamos ganhando nada para isso. Nós estamos divulgando livros que são bons. No dia seguinte, o povo começou a procurá-lo, esse rapaz. Mas não encontraram nem pista, o povo valdense. Finalmente ficaram sabendo que esses homens, os homens maus que estavam perseguindo, o havia levado ao rio,
amarrado seus pés e suas mãos, matando-o afogado. Então, como os anabatistas, os valdenses eram mortos, afogado, queimado na fogueira ou degolado, irmãos. Olha a cena deles. E eles ficaram firmes. Aí vai aqui no finalzinho, irmão, na última página, 312, vai contar da esposa dele. Olha a esposa dele. Adélia chegou a ver o dia quando havia uma igreja forte no vale, onde seu marido, Hubert, dera sua vida. Aliás, era maior do que a igreja no vale onde ele morava. A igreja que ele construiu era maior ainda. Toda vez que ela fazia uma visita a esse vale, ela pensava, Hubert passou sua vida ajudando os outros, edificando a igreja, que é a verdadeira noiva de Cristo. E para isso que viveu, e é para isso que morreu. Valeu a pena. Ele e muitos outros conseguiram ser úteis aqui na terra, porque não amaram as suas vidas. Irmão, ó, joia rara aqui, ó, dele presente para os irmãos aí, ó, para fortalecer a fé. Irmãos, por favor, irmão, não se iluda. Não se iluda, não. Deus, Ele vai levar em consideração, sim, a nossa fé conjugada junto com as nossas obras. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Você vê o testemunho desses homens do passado, nós devemos esse povo. Nós devemos. Hoje nós temos a liberdade de Deus, foi o sangue deles que foram derramados. Nós temos que se lembrar sempre. E o sangue deles estão clamando lá no Apocalipse, é um símbolo, né? Mas está clamando por vingança. Só que se eles, Evilana, fizeram tudo isso para a gente ter liberdade religiosa, e a gente hoje é preguiçoso e não estuda, como é que nós vamos estar na balança de Deus? Além de não estudar, tem outra questão mais profunda ainda. A questão da rebeldia contra o testemunho deles. Porque tem muitos que dão o testemunho contra o testemunho deles. Então, esse povo, o povo vencedor, desde lá de trás, agora, querendo se adaptar ao mundo, não, nós vamos empurrando com a barriga mesmo, vamos ajeitando e vai todo mundo para o céu. Isso, não se iluda, isso é só uma conversinha fiada de líder religioso que é encher a igreja de gente e não encher o céu. A gente tem que procurar encher o céu e não a igreja, não é? Cuidado. A gente pode trocar a igreja pelo céu. Tem muitos que dizem, não, a igreja e o céu é a mesma coisa. Não, mas cuidado com isso aí. Que lógico que a gente deve sim levar as pessoas que vai fazer. É a consequência. A pessoa aceita a verdade, a pessoa vai para a igreja e vai fazer parte da família de Deus. Lógico, isso é assim. Mas não se equivocar em relação a isso. Mas tem outra página aqui, na página 49 do volume 2, Testemunho para a Igreja. Volume 2, capítulo 2, o capítulo, deixa eu ver aqui, vendendo os direitos de primogenitura. Aqui é o capítulo esse aqui. Vamos lá então. Aqui diz aqui, ó. Aqui diz o comentário dela aqui, nessa página aqui, da irmã White, ela, no mesmo versículo, capítulo e versículo, Filipenses 3, verso 8. Ao erguer-se, você levantará outros. Ao apoderar-se da verdade e amparar-se no trono de Deus, auxiliará outros a afirmarem sua vacilante fé nas promessas e na graça divina. A posição que você deve assumir é valorizar mais a salvação do que o ganho terreno e considerar tudo como perda para que possa ganhar a Cristo. Sua consagração precisa ser total. Aí você daqui em diante comece a ler todo o contexto aqui, que ela vai falar que nós temos que voltar para a nossa consagração. Tirar o olho das coisas secularizadas, aquela questão da cobiça, você se desviar para o que o mundo pode oferecer. Sim. Aí ele falou até o capítulo vendendo a primogenitura, fazendo um paralelo com Esaú e Jacó, né? Esaú vendeu por um prato de comida. Pratozinho de lentilha. E nós não estamos se vendendo hoje por um prato de comida? Ou até a Bíblia fala que hoje, nos últimos dias, o Deus nosso é o ventre. Não se vende por um prato de comida, por carro, por mulher, por homem, por pessoa, né? É questão de entrar algumas horas do sábado. Isso. E assim por diante, né? Então é tomar um cuidado em relação a isso. Né? É muito complicado, né? Vamos no domingo agora, perda da saúde. Então nós estamos falando sobre perdas. E irmão, lê Marcos 5, verso 22 a 24. Marcos 5, verso 22 a 24. 5, 22 a 24, aqui achei. E eis que chegou um dos homens principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo:
minha filha está morta, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu numa grande multidão que o apertava. E depois Jesus, a menina morre, Jesus ressuscita, né? É. Verso 35, 43. Agora Lucas 4, verso 38 e 39, vou ler aqui, ó. 38. E ele, levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a mãe da esposa de Simão estava acometida de uma febre alta. E eles pediram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e essa o deixou. E levantando-se imediatamente, ela o serviu. Então vamos comentar essa perda da saúde, Avilana. É bem interessante. Alguns textos aqui, só para nós dar entrada aí. Duas histórias aí que nós lemos. Então, a questão da perda da saúde é uma coisa muito complicada, porque sem saúde algumas questões na nossa vida causa desânimo, causa muito desânimo. Uma família acometada por problemas de saúde, a família toda sofre. Sim. O pai, uma mãe, um filho, uma filha. Então a falta de saúde, ela causa muito dano, muito dano. A falta de saúde física, ela causa muito dano a uma família. E a falta de saúde espiritual, maior ainda. É uma tragédia. É uma tragédia. Então Jesus, ele tanto cura a questão da enfermidade espiritual, como também a enfermidade física também. E a que mais ele quer curar é a enfermidade espiritual. Porque saúde total mesmo, não tem como. Aqui nesse mundo não tem como, porque mesmo que a gente, em um determinado tempo de nossa vida, a gente se mantenha ali firme, mas vai chegar um tempo que não vai ter jeito. Sim. Né? Então, o que nós podemos fazer para atender a voz de Deus no tocante, as recomendações que Ele faz em relação ao estilo de vida, Os 8 remédios de Deus. um estilo de vida saudável, as recomendações bíblicas do Espírito de Profecia, nós devemos atender. O desatender essas orientações é uma rebeldia contra Deus e uma transação de sua santa lei. Sim. Então, nós temos que falar igual o servo de Deus, menos que Deus nos mate, mas mesmo assim não vamos servir ao Senhor. Isso aí. Porque alguns entram naquele quesito, quando fala de saúde, mas fulano viveu, era vegetariano, e morreu, pegou a doença e morreu. Irmão, uma que o Evangelho falou que nós estamos num mundo de pecado, né? Pode se acometer. Mas vai morrer de todo jeito. Vai morrer, mesma coisa. 2. A pessoa, nós quando vivemos mensagem de saúde, não é para ter saúde. Saúde é um brinde. É para glorificar a Deus, igual você falou, obedecer a Deus. Exatamente. Deus falou, nós não vamos ficar perguntando. Eu cientista de outra coisa. Não, vamos fazer o que Deus mandou e a consequência deixa para Deus. Exatamente. Quando a gente desatende as orientações divinas para atender o cientista, então o nosso Deus é aquele cientista. Sim. Então, se Deus fala uma coisa e o cientista fala outra, então qual é o Deus ali? Não pode seguir a dois. Deus fala uma coisa e nosso desejo de palavra quer fazer outra? Então nosso Deus é o nosso vento e o cientista lá que vai atender a voz dele, né? Então então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Lógico que tem umas orientações científicas aí pelo mundo afora que se harmoniza com a Bíblia e o Espírito de Profecia, claramente, né? Isso aí não é Isso é interessante você falar. Tudo tem que bater com Bíblia e Espírito de Profecia. A verdadeira ciência, ela se harmoniza. Sim. Agora, a falsa ciência chamada, não. Ela foge das orientações da Bíblia. Ela foge da orientação bíblica. A falsa ciência chamada, né? Então, vamos passar aqui, em relação a isso. Para nós, Conselho sobre Saúde, página 452, é o capítulo Educar, Educar e Educar. 452, irmãos, olha. Muitos do preconceito que impede que a verdade da terceira mensagem angélica alcance o coração das pessoas poderia ser afastado, caso se desse mais atenção à reforma de saúde. Olha aí. Tá vendo? A reforma de saúde tira na nossa mente a mensagem do terceiro anjo. Ao tornar-se a pessoa interessada nesse assunto, o assunto da saúde, o caminho se acha muitas vezes preparado para a penetração de outras verdades. Ou seja, irmão, a mensagem de saúde é o cunho de penetração da mensagem. Então nós temos, quando for dar estudo bíblico, entra com saúde, o resto as pessoas vão aceitar. Se virem que estamos informados, se as pessoas virem, nós estamos informados com respeito à saúde, estarão mais prontos a crer que estamos certos quanto a doutrinas bíblicas. Vocês conhecem sobre saúde? Então a doutrina bíblica é certa, suas.
esse ramo da obra do Senhor não tem recebido a devida atenção à mensagem de saúde. E por causa dessa negligência, muito se tem perdido. Se a igreja demonstrasse maior interesse pelas reformas de saúde, mediante as quais Deus mesmo está procurando prepará-la para a sua vida, sua influência seria muito maior do que o é agora. Deus tem falado ao seu povo e deseja que ouçam e obedeçam a sua voz, como o Milano falou. Embora a reforma de saúde não seja a mensagem do terceiro anjo, esta está ela intimamente com estar relacionado. Os que proclamam a mensagem devem também ensinar a reforma de saúde. E o assunto que devemos compreender a fim de estarmos preparados para o acontecimento, que são prestes a sobreviver-nos, e devem ocupar lugar saliente. Irmãos, então a mensagem de saúde deve vir com a mensagem pregada do Evangelho. Tem que ser junto. Lembra que Jesus curou o texto que a gente viu? Ele curava, pregava o Evangelho. Curar, pregar o Evangelho. Então o que acontece? Qual é a recomendação bíblica hoje? Hoje, agora, e do Espírito Cristiano, hoje, agora. Um adventista sétimo dia, eu vou recomendar uma pessoa, vai pregar sobre a doutrina da vida saudável. Qual é a recomendação que um adventista do sétimo dia hoje deve dar para uma pessoa seguir a mensagem de saúde? Hoje, na atualidade hoje. Eu não estou falando lá para trás, porque tem todo um contexto histórico, né? Lá para cá tem todo um contexto histórico. Você joga lá para trás, mas Jesus não comia aí. Não, mas ali é outro tempo, ali é outro foi outra mensagem presente. Ali foi outra época, outro tempo. E ali estava tudo de acordo, porque a norma, o que segue é o princípio. O princípio da reforma de saúde, naquela época estava tudo em harmonia. E de lá para cá, então nós devemos pegar hoje, nós devemos recomendar a cada estudante da Bíblia que esse é recomendado para ele o regime vegetariano. Sim. O regime vegetariano não obrigar a pessoa a seguir, lógico, isso não, né? Pregar, né? Mas você deve orientar a pessoa, sim. Porque a pessoa tem alguns que dizem assim, os conselhos de Ellen White em relação a isso são conselhos. Bom, que eu saiba, a igreja adventista do sétimo dia crê que Ellen White ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Bom, que eu saiba, na Bíblia não tem dois Espíritos Santos. Sim. Eu não vi isso ainda. E não há o grau de inspiração. Eu não vi isso ainda, né? Não existe na Bíblia, grau de inspiração. Eu não vi isso ainda na Bíblia, que tem dois Espíritos Santos. Um menor e o outro maior. Então, o mesmo Espírito Santo que inspirou Moisés é o mesmo que inspirou Ellen White. Então, se Ellen White é conselho, então isso aqui também é conselho. Então nós seguimos se a gente quiser também, não tem importância nenhuma. Sim. É a mesma coisa. O mesmo Espírito que inspirou isso aqui, esses livros, é o mesmo que inspirou isso aqui. Nós não podemos. É a mesma coisa. Peneira, não, sol, não. Então nós para tentar harmonizar, para não chatear as pessoas que nós às vezes não é adventista. Nós aqui, irmão, nós estamos todos humanos, as mesmas capacidades, as mesmas fragilidades, todos nós somos fracos. E todos nós dependemos de Deus. E aqui, desde lá para cá, são os mesmos do diabo. Lá não tinha um diabo mais fraco, aqui não tem um diabo mais forte. É o mesmo diabo. É o mesmo diabo, é os mesmos anjos, é o mesmo tudo. É o mesmo planeta Terra. Só mudou algumas coisas tecnológicas, mas é tudo a mesma coisa. Se nós ficarmos assim se desviando, se desculpando, isso não vai adiantar não, porque no dia final aí nós vamos sofrer uma decepção. Então nós temos Bíblia, Espírito e Profecia, e Ellen White é inspirada como Isaías, como Ezequiel. Exatamente. É isso que nós cremos. Porque se não é profeta de Deus, profetiza de Deus, é falsa profeta. Não tem outro termo. Não. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Não tem meio termo não. Ela mesmo fala. Ou você diz que eu sou inspirado por Deus, ou você diz que eu sou inspirado pelo diabo. Sim. Não tem meio termo não. O grande conflito é dois senhores só, né? Ou é um ou é o outro. Sim. Vamos na segunda-feira aí. Perda da confiança, parte 1, Evelano. Parte 1. 1 Pedro, Evelano. Lê 1 Pedro aí, capítulo 5, versos 6 a 7. E eu vou ler 1 João 4:18. 1 Pedro 5. 5, a parte de segunda-feira. 5, versos 6 a 7. 6 e 7, diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas
mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos. O texto que eu estou lendo aqui é 1 Pedro 5, 17. Exatamente, esse mesmo texto aqui, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui eu li também o 5 também, me perdoe, eu li o 5 também, avancei na leitura aqui, tá bom? 1 João 4,18, ó. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Lê lá agora Tiago 5,16, eu vou ler Mateus 6, verso 14 a 15. Tiago 5, capítulo 5, versículo 16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em Mateus 6, verso 14 até o 15, diz assim, ó, 14 ao 15. Porque se perdoares aos homens suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoares aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Então vamos falar sobre essa perda da confiança, parte 1. Então, essa questão da perda da confiança, isso traz muitos problemas espirituais para uma pessoa. Então, quando a gente perde a confiança, tanto em termos espirituais em relação ao Pai do céu, como às pessoas em volta, é complicado, muito complicado, né? E principalmente dentro do lar, um casal, né? Tem uma palavrinha que fala assim: confiança atrai confiança. Então o que acontece hoje? Hoje tem muita traição, em termos geral, né? Amigos, irmãos, um traindo aos outros, pastor traindo membro de igreja traindo pastor, um apunhalando o outro pelas costas, e o que a gente vê é isso. E é uma realidade, não adianta ficar tampando o solzinho com a peneira não, porque não vai conseguir não, é a realidade, essa é fato, não tem para onde correr não. Então o que acontece? Nós devemos ser sincero para com Deus e sincero para com o nosso próximo, nosso irmão. Efésios fala, né? Cada um deixa mentira e fala a verdade ao vosso irmão, né? Então isso atrai o quê? Confiança. Você vê que hoje as empresas, o que elas estão prezando mais é as pessoas que transmitem confiança. Como é que um dono de uma empresa hoje vai confiar a presidência de sua empresa ao homem que ele não tem confiança? É complicado. E a confiança, às vezes, quando gera desconfiança, exatamente a pessoa não fala a verdade, fala mentira. Por que as pessoas hoje desconfiadas com negócio de igreja, negócio de pastores? Porque muitos hoje estão dando mau testemunho. Não fala a verdade. Gosta sempre de ser o texto. Fala cada um a verdade do seu irmão. Hoje você vê diz que é cristão, pessoas aí que dinheiro escondido, corrupção, na igreja, não sei o quê. Então as pessoas perdem a confiança, né? Nós estamos falando dessa perda da confiança, a questão aqui, em termos geral, mas um problema maior ainda é quando a pessoa perde a confiança em Deus. Aí é complicado. Por quê? Porque a nossa base de existência humana, a nossa base para que a gente possa continuar na luta, na batalha do dia a dia, para que a gente possa alcançar as promessas divinas, é a confiança em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa é a grande questão, né? E a gente viu aqui que quando a gente perdoa o próximo, Deus nos perdoa também, né? Perdoa. Nós precisamos perdoar os outros para que possamos ser perdoados. É a oração modelo que Jesus deixou, né? É perigoso a pessoa se orgulhar e dizer que... Tem pessoas que pensam assim: eu não vou pedir perdão não, porque eu vou me humilhar a fulano, a ciclano. Nós põe num perigo muito grande. Por quê? Quanto mais nós temos essa mentalidade, mais o diabo fica gostando. É isso mesmo, você está certo. O diabo fica puxando nosso ouvido. Você está certo, você não está errado não. E aí é uma oportunidade que o diabo tem, para que a gente possa se exaltar, se orgulhar. Então, e o texto fala que Deus resiste quem?
Bebo. aos orgulhosos. E é um pecado que apresenta menos esperança, é o orgulho. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Deus gosta dos seus filhos humildes e obedientes. Humildes e obedientes. Humildade, irmão, aqui, tem muitas pessoas que são equivocadas, né? Sim. Essa questão da humildade aqui não é aquela que você vai se arrastar, não é isso que a gente estava falando. Como um beneditino, Não, franciscano, que não é anda com os isso. pés no chão. Não é isso, não tem nada a ver, não é isso. E nem aquela que a pessoa fale, tudo que ela fala você aceita. Aí a pessoa só é equivocada. Submissão é errada. Não, exatamente, aí não é tão humilde, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver, não. Isso é equivocado. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, né? A humildade é você aceitar a vontade divina. Isso, é verdade. Isso. Humildade Evandro, mesmo que eu tenha um conhecimento, eu tenho diplomas, eu tenho vários diplomas, você não tem diploma, e você vem e me ensina alguma coisa, eu olho assim, poxa, mas o irmão não tem diploma e está me ensinando. Se eu sou humilde, eu vou estudar, Evandro, você está com toda razão. Essa é a verdade mesmo. Agora, se eu sou soberbo, quem é você, Evandro? Assim como quando viram Jesus, os fariseus, mas quem é você? Nós somos filhos de Abraão. Moisés não conhece Abraão, mas você, de onde que vem? Exatamente. Ou seja, Jesus era um carpinteiro, aparentemente olhando para ele, não tinha diploma, um carpinteiro, aí vem conversar com o doutor, até Nicodemos com vergonha, porque se ele é pego falando com um carpinteiro, louco Nicodemos. Ele vai à noite com medo de ser visto, que Nicodemos era um doutor, né? Doutor da lei, um teólogo dos grandes. Lembram da questão de Saul, do rei Saul? Quando Deus mandou lá Saul ir lá guerrear contra Israel, e é para exterminar tudo aí. Tudinho. Então exterminar tudo. Deus mandou uma coisa e ele fez a palavra de Deus. Ele fez outra totalmente. E ele quis até agradar a Deus. Sim. Mas totalmente. Deus para Deus. Exatamente, totalmente errado. Deus não pediu aquilo. Assim como Caim. Caim não deu fruta podre, deu as melhores frutas, mas deu aquilo que Deus não pediu. Deus não pediu. Exatamente. Então isso foi desconfiança. Ele não confiou no meio pelo qual Deus proveu. Nós temos que confiar no meio que Deus proveu. Que é um exemplo que a gente Deus, igual você citou no início, Deus fala para nós trabalhar no sábado, pôr do sol, sucesso à atividade. A pessoa faz uma hora extra numa sexta, ganhou tal dinheiro, fala, mas eu ganhei esse dinheiro na hora extra da sexta, mas eu vou dar para Deus de oferta. Deus aceita? Não, aí você tá barganhando. Na sua mente você está praticando a coisa boa, mas você está na realidade desculpando o seu pecado. Sim, é saúde. Você está pagando para desculpar o seu pecado, igual a indulgência. Sim. É uma indulgência. Hoje em dia tem as indulgências modernas nas igrejas. Sim. Nas igrejas, né? Tem as indulgências modernas. Então tem muitas igrejas que você devolveu o dízimo, está tudo certo, tudo bom, maravilha. Uma pessoa que vive adultério, é rico, ninguém mexe com ela. É indulgência. O Espírito precisa recomenda que os pastores não fiquem bajulando pessoas ricas. Sim. Não fiquem bajulando pessoas ricas. Sim. Infelizmente eu não sei se esse texto anotado, mas tem esse texto aí. Tem que tratar as pessoas como igual, né? Exatamente. E na página, falando de Saul, Patriarcas e Profetas, no que está falando sobre Saul, né? Aqui vai falar aqui, ó. Na página aqui 663. Diz assim: a nação havia perdido o fundador e diretor de suas escolas sagradas, mas isso não era tudo. Tinha perdido aquele a quem o povo se acostumara a ir com suas grandes dificuldades, pedindo aquele que constantemente intercedera junto a Deus em prol dos maiores interesses de seu povo. A intercessão de Samuel proporcionara um sentimento de segurança, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O povo sentia agora que Deus o estava abandonando. O rei parecia ser pouco menos do que um louco. A justiça estava pervertida e a ordem mudada em confusão. Leia a página completa, que você vai entender isso aí. Eu não quero ler tudo, o contexto todo. Mas o que foi que aconteceu? Quando entrou desconfiou do meio de Deus, da providência divina, do método divino, a nação, de que maneira a nação ficou? Toda confusa. O que foi que aconteceu com Saul e seu exército? Sim. A gente sabe o resultado que aconteceu com ele, né?
os filisteus fizeram festa em cima deles, né? Então, e Saul com inveja, com ciúmes, e assim por diante. E esqueceu de Deus, do método divino, e caiu na desobediência, na desconfiança, desconfiou. Então ali ele entrou numa perca total. Então, desconfiar de Deus, a pessoa não vai ter... A pessoa vai entrar em confusão e o caminho é tenebroso, não é só trevas. Saul entrou em trevas e muitos outros entraram em trevas por desconfiar de Deus, e assim, eles lá no passado foram assim, e nós aqui na atualidade vai ser a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, só muda a época, mas o princípio é o mesmo. Sim. Vamos lá, na terça, perda da confiança, parte 2. Irmão, não vamos ler esse texto, mas em Gênesis 37, verso 17 a 28, diz que ali os irmãos de José o venderam. Terrível essa história, você conhece. E segundo Samuel, capítulo 3, verso 1 a 22, diz que os filhos ali de Davi, né, violentaram a própria irmã, né? Que coisa terrível. E aí, em 2 Reis, verso 16, verso 3, capítulo 17, verso 17, capítulo 21 e verso 6, o povo de Deus começou a sacrificar os seus próprios filhos no fogo para outros deuses. Eles queimavam outros deuses, né? Os reis, eles faziam isso porque eles caíram na idolatria, se misturaram com outras mulheres, e os povos se misturou, o povo de Deus se misturou com o povo pagão, e o povo, o povo pagão introduziu na mente do povo de Deus essas idolatrias, sacrificar os reis. Então, os reis, quando um rei em termos de administração era pervertido, todo o povo, quase todo o povo se pervertia também junto. Sim. Então a idolatria aí, né? Então essa questão da perda da confiança, né? E aí a história de José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos, trazer espiritualmente para hoje. Quantos irmãos às vezes não é vendido pelos seus próprios irmãos? Não literal no dinheiro. Vendido que é amigo trai o outro, e às vezes vende por bajulação, trai o outro irmão da igreja. Misericórdia. Exatamente. Aí hoje tem aquela questão que fala, um apunhala o outro pelas costas. Né? Isso, e diz que é amigo. Pastor apunhala os irmãos apunhalam o pastor, e assim vai. Quantas vezes nós não vemos isso na realidade? Na página 727 a 728 do livro Patriarcas e Profetas, tem algumas indicações boas que você pode estar lendo sobre José. Aqui não, perdão. Aqui fala sobre Absalão. A rebelião de Absalão. Se você ler toda essa página, lógico que eu não vou ler tudo isso aqui. Mas olha o que diz aqui. Tornará a dar o quadruplicado. Foi a sentença dada por Davi a si mesmo, sem o saber. Ouvindo a parábola do profeta Natã, e de conformidade com sua própria sentença, deveria ele ser julgado. E ele falou qual? Entendeu? Olha só o julgamento. 4 de seus filhos deveriam cair, e a perda de cada um deles seria o resultado do pecado do pai. A consequência. Deus perdoou Davi, não perdoou? Mas a consequência prosseguiu. A consequência prosseguiu. O vergonhoso crime de Amon, o primogênito, permitiu Davi que passasse sem ser punido nem repreendido. Olha, permitiu Davi que ele passasse sem ser punido nem repreendido. A lei pronunciava a pena de morte ao adultério, e o crime desnatural de Amon tornou-se duplamente culpado. Mas Davi, condenado por si mesmo pelo seu próprio pecado, deixou de fazer justiça ao transgressor. Durante 2 anos completos, Absalão, o protetor natural da irmã, ficou injuriado, ficou terrivelmente se planejando, escondeu o seu propósito de vingança, mas apenas para dar finalmente o golpe com mais segurança. E investindo os filhos do rei, o ébrio e incestuoso Amon foi morto por ordem de seu irmão. Continue lendo toda essa página que eu dei, você que vai ser de grande valia. Então o que acontece? É aquela história. Se o pai cometeu um erro, um pecado, e o filho comete idêntico, que moral o pai vai ter para corrigir o filho? A tendência herdada e cultivada aí, né?
E a gente vê essa história aí, da consequência do pecado de Davi. Deus mostra para nós como o pecado é hediondo, terrível. A gente pode até ser perdoado, mas a consequência fica. Então, esse é um exemplo para a gente fugir do pecado. Porque tem irmãos que, não sei o que passa na cabeça dos irmãos, não devemos julgar a mentalidade. Tem irmão que pega a história de Davi e fala assim, ó, Davi é conforme o coração de Deus. Davi fez tanta coisa, meu irmão. Matou um amigo dele para pegar a mulher dele, a mulher do rapaz. Olha, que homem! E ainda ficou no reinado. Não, Deus é bondoso, é perdoador. Mas Davi desceu a cova com todas essas injúrias aí. Ele desceu a sepultura, perdoado, salvo, mas com toda essa injúria na cabeça dos filhos terríveis, a família toda destruída. Então, irmão, o pecado Deus perdoa, mas as consequências são terríveis. Então, essa é a maior dificuldade que as pessoas têm hoje, a correção da família, né? E a perda da confiança que Davi teve, os filhos não confiam mais. Não. Quando hoje nas famílias, perda de confiança, abuso, às vezes verbal, físico, emocional. Quantos hoje tem? Inclusive nos lados cristãos, misericórdia, abuso até sexual, viu? Sim, tem que lógico, estar muito as famílias hoje em dia, inclusive os pais, dito aí que quem pratica mais os abusos aí na família são aqueles que deveriam proteger. O pai, é chegado da família. O pai, um avô, sim, um primo. Sim. Então, a criança pequena é complicado, irmãos. Então, você tem que estar atento. Recomendar seus filhos. Você tem que estar atento. Dizer, filho, abre o jogo comigo. Papai, mamãe vai te ouvir. Então, você tem que dar uma certa segurança aos filhos, né? Uma proteção. Uma coisa maligna, né? Uma coisa terrível, né? Essa prática, né? Então, a gente viu aí essa questão de Davi. Com relação à questão dos irmãos de José, Jacó, ele promoveu devido ao caráter de Jacó, os filhos dele também herdou. Sim, a tendência. Herdou uma tendência muito, muito ruim também, e aquilo promoveu um dano. E como texto do Patriarcas aqui, vai dizer que ele amava mais a José. José era mais obediente, mais dedicado, talentoso, dedicado, gostava de obedecer a Deus. Então o que José adquiriu na sua adolescência, quando criança, quando era juvenilzinho, aquilo serviu para ele se firmar na idade adulta. Então ele foi um homem fiel lá no trono do rei, lá no Egito, e também foi fiel lá na prisão. Sim. Então a adversidade e a prosperidade para José não fez diferença alguma. Não fez diferença alguma, porque ele estava firme na rocha. José é um símbolo de pureza, né? Quantos adúlteros naquele dia vão se levantar lá e dizer assim, ô Senhor, é muito difícil vencer o adultério, é muito difícil. E se Jesus chegar, abrir lá a cidade lá e falar assim, José, vem aqui, mostra para eles aí, José, como é que se vence. Sim. Então essa história foi colocada para exemplos nossos. Toda a história bíblica, exemplo nosso. Davi, Davi também, embora tenha feito pecado, mas depois se restabeleceu. Sim. José, Daniel, Jó, sim, e assim por diante, né? Então esses homens, eles foram... Irmãos, e não tem desculpa para o pecado. Porque a pessoa me tirou do sério. Porque a pessoa ela me cantou, por isso que eu caí. Porque foi a bebida alcoólica. Bom, se você bebeu, porque você já pecou. Porque a Bíblia fala que não é para beber. Então, tem um texto aqui, irmão, lá Adventista, página 437. A linguagem é o nome do capítulo. Cumpre submetermos um temperamento impulsivo e dominar nossas palavras. Dominar. E a esse respeito conseguiremos grandes vitórias. A menos que controlemos nossas palavras, nosso temperamento, somos escravos de Satanás. Então, não tem desculpa, irmão. Eu agredi minha esposa porque ela me tirou do sério. Não. Domina. Achando-nos sujeito a ele, a Satanás. Ele nos leva cativo. Todas as palavras de altercação,
palavras desagradáveis, impacientes, irritadas são uma oferta feita à sua satânica majestade. Então, irmão, impaciência, irritação são uma oferta ao diabo. E é uma custosa oferta, mais custosa que qualquer sacrifício que possamos fazer a Deus. Pois ela destrói a paz e a felicidade de famílias inteiras, destrói a saúde e afinal causa de perder-se uma vida eterna de felicidade. Então, irmão, se a gente tem um temperamento impulsivo, domina, peça para Deus, intemperança, peça para Deus, porque Deus falou assim para Caim: você está com vontade de matar seu irmão, mas cumpre dominar. Domina isso aí, viu? Então, o pensamento Deus fala é porque é possível. Exatamente. O pensamento vir, o grande problema não é o pensamento vir, é você dar cabo ao pensamento. Sim. Aí você alimentá-lo. Sabe aquele chamado pecadinho de estimação? Sim. Então você tem que cortar o mal pela raiz. Né? Então, na página 209 do Patriarcas e Profetas, você lê a página toda por gentileza, tá bom? Houve entretanto, de caráter grandemente diverso, o filho mais velho de Raquel, José. Eu estou lendo aqui, na frente já, irmãos, para a gente ganhar tempo. Cuja rara beleza pessoal não parecia senão refletir uma beleza interior do espírito e do coração. Puro, ativo e alegre, o rapaz dava prova também de ardor e firmeza moral. Escutava as instruções do pai e gostava de obedecer a Deus. As qualidades que depois o distinguiram no Egito, gentileza, fidelidade e veracidade, já eram manifestas em sua vida diária. Morrendo-lhe a mãe, suas afeições prenderam-se mais intimamente ao pai, e o coração de Jacó estava ligado a este filho de sua velhice. Ele amava mais a José, mais do que a todos os seus filhos. Mas mesmo esta afeição deveria tornar-se causa de perturbação e tristezas. Jacó imprudentemente manifestou sua preferência por José, e isto provocou a inveja dos outros filhos. Testemunhando José a má conduta dos irmãos, ficava grandemente incomodado. Arriscou-se delicadamente a chamar-lhe a atenção, mas isto apenas suscitou ainda mais o seu ódio e indignação. Não poderia suportá-lo vê-los a pecar contra Deus, e apresentou essa questão ao seu pai, esperando que sua autoridade os pudesse levar a corrigir-se. Olha que coisa tremenda. Então aqui José era fiel, era um jovem fiel a Deus. Então é um exemplo a ser seguido, esse jovem. Para fechar essa lição de terça, irmão, ó, terça mesmo. Para fechar essa lição de terça, irmão, eu vou ler aqui Efésios 3, verso 20, diz assim, ó: ora, aquele que é capaz de fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, irmão, então Deus é poderoso para operar em você e em mim, para que possamos ser transformados, né? E ter temperança, ter domínio próprio. Exatamente. Deixa eu só dar as páginas aqui para os irmãos ler, já repetindo a paginação novamente dos livros, por gentileza. Patriarcas e Profetas, na página 727 a 728, 224 a 225, Educação na página 51 a 52, e também Patriarcas e Profetas na página 209. Essa página que eu li anteriormente aqui. E aqui na página 224 a 225 vai falar José e seus irmãos. Aí você leia, aí você vai ampliar mais essa questão do comentário aqui na parte de terça-feira. Vamos lá, quarta-feira agora, perda da liberdade. Vila, lê para nós aí, Lucas 16, verso 13. E eu vou ler Romanos 6, 16. Lucas 16, versículo 13. Versículo 13 diz assim: nem o servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza, mamon, a riqueza no caso. Né? Romanos 6, verso 16, diz assim, irmãos, olha que tem assim interessante.
Não sabeis vós que a quem vos apresentais como servos para obedeceres? Servos sois daqueles a quem obedeçais, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Em Tiago 1,13, verso 15. Diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Depois, havendo cobiçado, dá luz, né, ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Essa perda da liberdade, o que acontece que a pessoa perde a liberdade? A liberdade que a pessoa perde, a liberdade que está falando aqui é a liberdade em Cristo. Sim. Lá em João, e aí a gente fica escravo do pecado. João, escravo do diabo. deixa eu ver aqui, vamos fazer a conexão aqui rapidinho. João 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está uma discussão aqui em Jesus e os fariseus, eles debatendo com Jesus e até acusando Jesus, eles dizendo que são filhos de Abraão. Aí Jesus, no versículo 34, no versículo 33, responderam-lhes: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo, servo do pecado. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa é a questão da liberdade. Quando você perde a liberdade em Cristo, e pela recomendação da Bíblia, irmãos, se é uma coisa que nós devemos conservar, é a liberdade em Cristo Jesus. Agora, você não pode, o diabo vai trabalhar para que você perda essa liberdade. Você perdendo a liberdade em Cristo, obviamente você vai servir a um outro senhor. Porque só tem dois senhores. Se você perde a liberdade em Cristo, você vai ser escravo. Sim. Escravo de quem? Escravo do diabo e cometendo pecado, praticando pecado. É isso mesmo. Tá bem assim, você vai ser escravo do diabo. Você vai fazer o que o diabo quer. O texto de Lucas falou que eu serve a Deus ou não. Você vai servir a riqueza. Pode servir a dois senhores. Eu vou dar. Servir a riqueza, a pessoa, servir aquilo. Servir a riqueza é equivalente a servir o diabo. Servir ao pecado é equivalente a servir o diabo. Ou Deus ou o diabo, não tem meu termo. Aqui não vai ter como. Não vai ter uma terceira opção. Um muro. Não vai ter uma terceira opção. Então, segundo Pedro 2,19 diz assim: enquanto prometendo liberdade, eles mesmos são servos da corrupção, porque de quem o homem é vencido, pelo mesmo é trazido a cativeiro. Exatamente, é isso aí. Aquilo que você não pode vencer, você é vencido. Então, aquele que vencer você é escravo dele. Sim. Então, se o apetite me vencer, eu sou escravo do. Se a vaidade me vencer, a riqueza, eu sou escravo da vaidade. E se eu sou escravo disso, eu sou escravo de quem? Exatamente. Do inimigo. E essa questão do vencer aí, ela é bem óbvia, né? Muitos que professam ser servos de Cristo não fazem parte. Muitos que professam ser servos de Cristo não fazem parte dos seus. Escute bem. Muitos que professam ser servos de Cristo. Página 442 do Testemunho para a Igreja, volume 2. Apelo à Igreja, aqui o capítulo. Enganam-se a si mesmo para a sua própria perdição. Enquanto professam ser seguidores de Jesus, não estão vivendo em obediência à sua vontade. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos 6, versículo 16. Muitos que, conquanto professando serem servos de Cristo, estão obedecendo a outro mestre.
a outro mestre, trabalhando diariamente contra o mestre a quem declaram servir. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque aí que o texto vai repetir aquele texto novamente. Então, de Lucas, a irmã está comentando esse texto. Interesses, aqui ó, olha o que diz aqui: não podeis servir a Deus e a Mamon. Interesses terrenos e egoístas envolvem o coração, mente e força dos professos seguidores de Cristo. Para todos os propósitos e efeitos, eles são servos de Mamon. E aqui continua ainda a leitura, né? Então você aproveita essa leitura na página Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 404, Testemunho volume 2, na página 442, Testemunho volume 4, na página 105, 453, 607 e Testemunho volume 3, na página 82. Então, e o Testemunho 1, aqui tem uma paginação aqui que eu quase ia passando por alto. Na página 198 a 199 do Testemunho para a Igreja, volume 1. 198 diz um negócio, diz uma coisa muito interessante aqui, viu? Deixa uma coisa aqui muito interessante. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Lucas 16, verso 10. Aquele que é fiel em suas posses terrestres, que são o mínimo, fazendo cuidadoso emprego daquilo que Deus lhes emprestou, aqui será fiel à sua profissão de fé. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Aquele que retém de Deus aquilo que ele emprestou, será infiel a todos os respeitos das coisas de Deus. Pois se das riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se nos demonstramos infiéis no uso do que Deus nos empresta aqui, Ele nunca nos dará a herança imortal. Nunca nos dará a herança imortal. Não seremos salvos. Exatamente. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lê essa paginação, irmão, todinha completa, tudo direitinho, 198 a 199 do Testemunho para a Igreja, Testemunhos para a Igreja, volume 1. Temos texto aqui na própria lição, ó. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e concupiscência. Gálatas 5:24. Paulo também explicou aos romanos o que significa morrer para aquela natureza pecaminosa e viciante, a fim de que possamos viver para Cristo. Romanos 6, verso 8 a 13. É morrer para essa natureza pecaminosa. Ele também diz: revestido do Senhor Jesus, e nada disponha para a carne tocante às suas concupiscências. Romanos 13, verso 14. Então nós temos que morrer diariamente, irmãos, viver para Cristo, se liberto em Cristo diariamente, cada dia sendo liberto das coisas más, porque conhecereis a verdade vos libertará. Nós vamos conhecendo a verdade progressivamente, crescendo, e vamos se libertando. Se a gente conhece uma verdade e a gente rejeita essa verdade, nós somos escravos de Satanás. Exatamente. Porque a gente guarda no nosso coração um ídolo. Nós não podemos. Exatamente. Pelo poder do Senhor Jesus vencer, crescendo cada dia mais. Aqui no livro Testemunho para a Igreja, volume 4, na página 358. Se suas habilidades e talentos tivessem sido exercitados em salvar almas e em semear as verdades daqueles que estão em trevas na mesma proporção que tem sido para obter ganho e aumentar seus bens terrestres, você teria muitas estrelas na coroa para o seu regozijo no reino de glória. Há somente poucos que são tão fiéis no serviço de Deus quanto são em servir aos próprios interesses temporais. Um propósito resoluto seguramente alcançará o fim desejado. Muitos não acham que é essencial serem tão criteriosos, aptos e íntegros na obra de Deus, quanto nos próprios negócios temporais. A mente e o coração daqueles que professam crer na verdade devem ser elevados, refinados, enobrecidos e espirituais. Então, irmãos, aqui fala que nós devemos tomar um certo cuidado. Tem muitos que dizem que a gente deve ser criterioso, né? Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ser criterioso. Então o que acontece? Tem pessoas que... Tem uma ideia por aí que diz assim. Uma ideia assim. Por quê? Eu já vi esse pensamento.
por que fazer uma igreja bonita, deixar toda arrumadinha, toda decente, toda arrumadinha, toda organizadinha, se Jesus está perto de vir? Por que isso? Aí a irmã White fala desse jeito. Agora me fugiu a mente, agora irmão, sinceramente eu não estou lembrado. É do Testemunho para a Igreja. Agora não sei se é o volume 2 ou se é o volume 1, me fugiu a mente agora, né? Noutra oportunidade a gente deve localizar esse texto. Eu já li esse texto que diz assim: era bom que esses tais pensassem em relação às suas casas. Jesus está perto de mim, então para que não vou construir casa? Sim. Mas é o contrário, as pessoas embelezando casa. Então isso chama-se coerência. Se não precisa construir igreja, porque a pessoa pensa que Jesus está perto de vir já, Jesus está vindo, então não precisa construir igreja bonita, tal, não precisa de construir uma igreja bela. Então esse pensamento, por coerência, deveria ser em relação também aos seus interesses temporais. A mesma coisa. Isso chama-se coerência. Então nós não devemos seguir assim, de maneira coerente as coisas. Então, não importa, construir igreja bonita. Se vai ser destruída, isso aí não importa. Tudo que nós temos aqui, nada que temos aqui vai ser tudo destruído. E isso, graças a Deus que vai ser mesmo, porque isso aqui não está prestando para nada mesmo, tem que ser destruído mesmo. Vamos na quinta-feira agora, é perda da vida. 1 Coríntios 15, verso 26, diz assim, ó: o último inimigo que será destruído é a morte. Então vamos comentar, irmão, essa perda. A gente está lendo esse capítulo aí da lição perdas, né? Quinta-feira é agora a perda da vida. Pessoas perdem seu ente querido. Como que a gente deve tratar e consolar as pessoas, né? Bom, nós adventistas do sétimo dia, por crer na questão da volta de Jesus, junto com a volta de Jesus, aquele famoso encontro maravilhoso, o encontro chamado encontro eterno, né? Vai ter aquele encontro eterno. Então nós temos essa esperança. E Paulo mesmo diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nem todos nós dormiremos, mas mesmo os que dormir no Senhor, vai se levantar e vamos ter a felicidade de vê-los novamente. Na volta de Jesus. Exatamente. Então, nós devemos se confortar com a palavra da Bíblia. O que a Bíblia diz, e isso tem que servir de conforto para nós. Sim. Então, Deus, Ele nos conforta, dando o quê? A sua palavra. Eu estou dando a minha palavra, que o Filho vai voltar e vai haver uma ressurreição. Sim. Então, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Agora, não sei. Isso aí está no plano divino, porque Jesus, não sei quando é que Jesus vai voltar, exatamente o dia, a hora e o momento, eu não sei. Isso não foi revelado para nós. Então, o que acontece? Tem um povo que vai ficar vivo, mas uns vão morrer. Essa questão foge do nosso controle. Ninguém sabe quem vai permanecer vivo na volta de Jesus, quem vai morrer. Mas eu sei que nós estamos fadados a morrer, a morte. Mas o importante é essa questão da morte. Se nós já sabemos que vai morrer, não nos preocupar com isso. Como é que eu vou me preocupar com uma coisa que eu não tenho controle? Não tem controle. Então, o que nós devemos seguir é a esperança em Cristo Jesus. O mais importante não é morrer e nem viver. O mais importante é estar vivo em Cristo Jesus e morrer em Cristo Jesus. Isso é que é importante. Sim. O livro Desejado de Todas as Nações, página 787, o livro da irmã White, que fala de Jesus, uma maravilha esse livro. Para o crente, a morte não é senão de pouca importância. Para o cristão, a morte não é mais que um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Olha que bênção, irmãos. Então, irmão, a pessoa chora, tem o seu luto todo, até todos os cristãos. E é normal, é o sentimento humano, isso aí é a questão humana. Isso não é falta de fé, né? Não tem nada a ver. Nós seres humanos, somos pessoas sensíveis. Razão e lógica e sentimento. Sim. Nós somos, essa é a natureza humana. Sim. Razão, lógica e sentimento. Sim. Esses são os atributos, né? Então nós devemos, mas o importante é que nós devemos praticar um culto racional e também o mesmo, que venha haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sim. Jesus não chorou o Lázaro, sim, o amava demais, né? As pessoas, ele amava demais Lázaro, né? Chorando. Apocalipse 21, verso 4, irmão, que texto lindo. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Olha que texto confortador, irmão, para aqueles que perderam seu ente querido.
Então Deus vai enxugar todas as lágrimas, não haverá mais luto, nem pranto, nem tristeza, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. Nós temos que deixar Deus nos confortar com a sua palavra, que é mais garantida, irmãos. Eu mesmo, pessoalmente, já perdi muitos familiares já, meu pai, minha mãe, a minha mãe eu perdi com idade, quando tinha 7 anos de idade, a minha mãezinha dormiu, né? Então, e o meu pai também já dormiu também. Ele faleceu, irmão. Eu estou usando a linguagem dormiu, que para Deus é um sono, né? Mas a linguagem bíblica para nós diretamente, eles morreram, né? Eles morreram, estão na sepultura. E uma de minhas irmãs também faleceu também, né? Mas estou na esperança em Cristo Jesus. Com a doutrina bíblica, Jesus vai voltar. E os mortos em Cristo Jesus vai ressuscitar. A nossa esperança é essa. E vamos viver em Cristo e também acalentar, confortar as pessoas que perderam seus entes queridos. Amém. Sexta-feira eu vou ler um texto aqui para nós terminar, Vilano. Diz assim, ó, Mensagem Escolhida, volume 2, página 268, está na lição. Quando nos assediam dificuldades e provações, devemos fugir para Deus e confiantemente esperar o auxílio dele, que é poderoso para salvar e forte para livrar. Temos que pedir as bênçãos de Deus, se é que queremos receber. A oração é um dever e uma necessidade. Não negligenciamos, porém, o louvor. Não deveríamos frequentemente render ações de graça ao doador das nossas bênçãos. Precisamos cultivar a gratidão. Devemos frequentemente contemplar e contar de novo as misericórdias de Deus e louvar e glorificar o seu santo nome, mesmo quando passamos suas aflições e tristeza. Olha, assim como Jó, né? Mesmo, o que Jó passou, irmão? Às vezes a gente passa um negocinho pequeno aqui, a gente já lança blasfêmia contra Deus. Misericórdia. Então, essa questão aí, tem essa questão dos amigos de Jó, né? Tem muitas pessoas que praticam a mesma coisa hoje, né? Sim. Então nós não podemos ser insensíveis ao sofrimento humano. Sim. Tem muitas pessoas que acontecem alguns equívocos. A pessoa diz assim, vamos apoiar a pessoa, mas apoiar a pessoa é uma coisa e apoiar o pecado dela é outra coisa, irmãos. Então nós não podemos ser insensíveis ao sofrimento humano, de maneira nenhuma. Nós não podemos ser insensíveis a isso, porque Jesus não era insensível ao sofrimento humano, mas Jesus repreendia o pecado. Sim. Porque o que causa dano realmente a nós, o que nos causa dano, não é o pecado? Sim. Nós estamos nesse mundo aqui, dessa maneira desorganizada, desestruturada, essa confusão nesse planeta, por causa do quê? Do pecado. Pecado. Então, o problema é o pecado, um problemão. E a solução para o pecado é quem? Cristo. A solução é Cristo. Então é isso que nós devemos ter em mente. Tem um problema, mas tem uma solução. E a solução é Cristo. E não tem outro remédio. Para mim, para você, para todos nós, independentemente de classe social, de posição, de se você é só membro de igreja, se é um pastor, se é um doutor, todos nós sofremos. Tem muitas pessoas que pensam assim, um doutor, ele tem mais conhecimento, ele tem mais isso, ele está mais forte, então ele não sofre tanto. É a mesma coisa. A mesma coisa, um pastor de igreja, um ancião, um doutor, um presidente de uma associação, um presidente de uma união, todos nós sofremos. E nós não podemos ser insensíveis ao sofrimento das pessoas, né? Porque todos são humanos, independentemente do seu grau social, do seu estado social, ou posição religiosa, dessa questão da hierarquia. Todos sofrem. Então, quando surgir dificuldades, irmão, o conselho para nós é fugir para Cristo em oração contrita, orar a Deus, e Deus é nosso refúgio. E ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas, porque todos nós precisamos não aquele tapinha nas costas só para dizer que não é isso não. O que a gente precisa de uma ajuda sincera mesmo. Uma pessoa franca, sincera e honesta. Amigo da pessoa. Uma pessoa amiga, quer o bem. Amiga, que quer o bem. Jesus não demonstrava isso para as pessoas. Não vamos fazer, demonstrar uma coisa que realmente a gente... Então, o motivo do coração é essa questão, né? Então, Irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe nós, que você possa compartilhar esse vídeo com outros irmãos. Comenta o que você está achando aí, fale conosco, clica no sininho aí,
Dá um like, um joinha aí para ajudar o nosso canal e que nós possamos crescer junto para a honra e glória do nosso Deus. Deus seja louvado. Vamos orar? Grande Deus e grande Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu hoje, Pai. Amém, Deus. Nos ajude, Senhor Deus, como seres humanos, como os servos teus, Senhor, abrir mais o coração a Ti, Senhor. Amém. Deixar o Senhor fazer o Teu trabalho através do Teu Santo Espírito na nossa vida. Nos ajude a ser mais sensíveis e também racionais também. Prestar um culto racional a Ti, mas não esquecer da fragilidade humana e prestar um auxílio aos nossos irmãos, aos nossos amigos e a todas as pessoas que tiver ao nosso alcance. Eu te peço a Tua bênção, Pai, que esse comentário chegue a muitos lares adventistas, mas também a outras pessoas que estão necessitadas de Tua palavra, Senhor. Que venham apreciar, não porque é nós que estamos fazendo o comentário, e sim por causa que é a Tua palavra que está sendo exposta, tanto a Bíblia como o Espírito Profecia. Que eles sejam abertos aos ouvidos e aos olhos dessas pessoas, para que essas pessoas possam ouvir a Tua palavra e estudá-la com muito amor e apreço. Eu te rogo essa bênção, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.